Obrigada pelo espaço, prazer. Eu também te conheço um pouquinho, agora vamos conhecer um pouquinho mais. É sempre para mim um prazer poder falar da Favo, porque de fato ela foi criada para ajudar as pessoas a conseguirem renda. E acho que essa história da renda e a minha história, a história da Favo, todas elas são muito misturadas, né? Eu sou de Sorocaba, eu tenho 37 anos agora, e do interior, enfim, com uma mãe professora, que já é um privilégio, e um pai vendedor, família passando perrengue desde sempre. Já com, sei lá, 6, 7, 8 anos, eu e minha irmã, que foi minha primeira sócia, a gente vendia coisas na porta da casa, assim, para tentar ajudar os nossos pais a pagarem as contas. E essa é uma história bem curiosa, porque, obviamente, criança não tem que trabalhar, mas a gente tinha uma forma lúdica, porque a gente via o perrengue que era dos pais de pagar todas as contas. E aí, a vida que segue, a gente cresce, vai desenvolvendo carreira, profissão e tal. Estudei comunicação, fiz todos os estágios possíveis, mas vim para São Paulo muito cedo, já faz, enfim, acho que em 2010 eu estava aqui. E fui trabalhar na Netshoes, né, com digital, não sabia nem que era um banner, nada. Eu batia na porta do meu vizinho, Marcel, que era um cara que trabalhava do lado, que sabia muita coisa de digital e perguntava tudo para ele. Mas lá na Netshoes, como uma pegada muito focada em cliente, eu me apaixonei por essa coisa que já tinha dentro de mim de olhar para as pessoas, mas de fazer negócios olhando para as pessoas. Até porque quando a gente começa a carreira, e principalmente em São Paulo, né? Porque São Paulo parece que engole a gente, é trânsito. Total. Você vive pra trabalhar, é um negócio muito louco. E no interior era um pouco diferente, eu almoçava na minha casa, entendeu? De repente eu chego aqui, eu acordo às 5 da manhã, chego no trabalho às 8, sei lá, 7h30, era um negócio. Eu morava em Diadema, eram vários metrôs, trólebus, uma loucura. Então chega, trabalha, acaba o dia, você vai pra casa, acabou o dia. E aí você tem que fazer faxina na madrugada, era uma loucura. Mas aquele momento de perrengue, mais o jeito de trabalhar na Netshoes, mais eu entender que quanto mais eu desse de mim, mais eu batia minhas metas e melhor eu conseguia me desenvolver e também ser reconhecida, me despertou uma vontade de fazer mais e mais disso, que já era um pouco da minha família ali, de, sei lá, fazer o rolê, assim, sabe? Tem que resolver a vida. E aí a vida foi passando, eu caí no mundo digital assim e fui migrando, depois fui para o Clicon, na época que as compras coletivas estavam bombando, depois fui trabalhar na FBiz, que é uma agência digital que, assim, trabalha super bem, atendi um monte de gente bacana, atendi algumas contas que não eram de varejo, mas que eram contas transacionais, também não era nem branding, nem venda, só a venda, então o que tinha por trás disso? Um mix de produto já, do que a gente conhece hoje como desenvolvimento de produto digital. Mas isso em 2012, quando esse tema desenvolvimento de produto digital não era tão popular no Brasil. E aí fui aprender a fazer isso, abri uma consultoria de inovação e desenvolvimento de produtos digitais, tal, onde eu fazia muita pesquisa, né, porque tinha esse olhar para as pessoas. Acabei trazendo o Bob Dorff para o Brasil, que é o coautor do Manual da Startup, com o Steve Blank. Foi uma experiência incrível, assim, ajudar a trazer esse cara para o Brasil, dar consultoria para grandes bancos, né, e várias startups e tal. Foi muito, muito, muito massa, mas eu era, assim, super júnior, não sabia nem o que eu estava fazendo, mas aprendendo muito e com muita vontade de entregar valor real. Em algum momento na vida, nessa coisa das startups, dando consultoria, mas era uma consultoria assim, chamava consultoria, mas era eu trabalhando lá terceirizada, fazendo acontecer. Acabei trabalhando com a Educar e ajudando a desenvolver a primeira plataforma dos cursos ao vivo e tal, que eles estavam fazendo um pivô também. E fui muito para a comunidade, falar com mulheres, para ajudar a criar um produto que desse uma força para que elas ganhassem dinheiro. Então era muito a confeiteira, a boleira, a artesã, e eu lá naquele trabalho de UX mesmo, de design de produto digital, fazendo pesquisa, entendendo, desenhando, mas indo na casa dela, sentando na cozinha, tomando cafezinho, assim, como é que é a rotina do dia, do que você precisa, é dinheiro, mas não é só dinheiro, como é que usa o digital, não tinha tudo, assim, eu lembro que a gente falava todo ano, assim, o ano que vem vai ser o ano dos apps no Brasil. Até que teve um ano que, de fato, foi o ano dos apps no Brasil. Mas, enfim, esse momento. E aí, vida seguiu. Eu acabei indo parar no SP1 muito por conta desse trabalho de pesquisa com mulheres e geração de renda. Globo. O SP1, Jornal do Meio-Dia da Globo, com o Trali. E lá eu fiquei quase 4 anos falando sobre empreendedorismo e trabalho para as pessoas que estavam precisando de uma grana. Que, por sinal, se conecta com a minha história da infância, quando a gente ajudava os meus pais a ganharem dinheiro para pagar as contas. Porque não ter dinheiro, Vitor, numa família, é um tema muito sensível, né? Não é só um tema de vida prática, é um tema de emocional, e os filhos, eles acabam pegando, mesmo que os pais não falem nada, assim, a gente sente, as coisas ficam no ar, você percebe, você vai no mercado, e no mercado era assim, era super racionado. Na época, eu lembro que o Carrefour tava 90 e poucos, acho, chegando no Brasil,
ir ao hipermercado, assim, era um evento. E a gente tinha uma regra, só podia cada uma pedir uma coisa só. Então, assim, era tudo muito, muito escasso. A gente nunca comprava os chocolates gostosinhos, Nestlé nunca tinha em casa, era sempre uma marca mais barata. E aí, cresci na escassez, com todo esse contexto, estou na Globo fazendo tudo isso, minha carreira em tecnologia já tinha se desenvolvido bastante. Aí eu já era C-level, né? O que significa isso? Diretora de uma empresa de tech, diretora de operações de uma empresa que era a ClickBus, que misturava, enfim, eu tocava marketing, atendimento, produto... fiquei um tempo sem CTO, então, assim, bastante coisa, mas sempre olhando muito para venda e crescimento das empresas. E, ao mesmo tempo, em algum momento nessa história, bateu, assim, aquela coisa do propósito que eu já tinha me conectado, óbvio, com isso, mas eu estava bem de olhos abertos, porque o discurso do propósito pode ser um discurso pesado também. Afinal de contas, você querer fazer pelo outro quando você não fez por você ainda é muito difícil. Mas eu já tinha feito por mim, eu já tinha economizado todos os meus dinheirinhos, comprado um apartamento de 49,5 metros quadrados e estava resolvido, assim, com as necessidades básicas. Falei, cara, a vida não é só ganhar dinheiro para ficar mais rica, sei lá. Que riqueza, né? Não tô falando de um AP para morar, mas enfim, para mim, ter um lugar para morar, tô rica, sabe? E aí, quero fazer alguma coisa pelas pessoas. Não sabia direito o que fazer, deixei uma lista na época para um dos investidores da ClickBus sobre o que eu queria fazer, e eu estava na Globo, então eu queria fazer alguma coisa para as pessoas ganharem dinheiro, porque conteúdo é incrível. E eu até me viro um pouco com conteúdo, mas não é o que eu faço de melhor. O que eu faço de melhor é resolver problema, qualquer que seja. Então eu falei para ele, eu quero ajudar a resolver problemas de pessoas que estão com dificuldade de ganhar grana. O que eu posso fazer? Não sei, deixei esse item na lista para ele, numa cartinha. Segundo item, quero fazer um negócio gigante. Porque eu ainda tenho muita energia, ainda não tenho filho. Eu sei que depois que os filhos chegam, eu quero dar uma atenção para os filhos, né? Minha mãe trabalhou 12 horas por dia enquanto era criança, então eu queria ficar mais perto. Então eu ainda quero aproveitar que eu não tenho filho e dar mais um gás. Então, né? Tem que ser tech e precisa ser um negócio com propósito e eu quero ter um sócio com propósito. Uns meses depois que eu saí da ClickBus, estava lá com essa listinha de coisas procurando. Esse investidor, que é o Fabrício, né? Me chamou e falou, você precisa conhecer uma pessoa, vai tomar um café, e assim eu conheci o Alejandro, que hoje é meu sócio, que chega num café que era para ser de meia hora, e ficamos 4 horas conversando com o Ikigai, que é uma maneira que os japoneses desenvolveram de encontrar, da gente encontrar o nosso propósito, nossa razão de existir, que conecta o que a gente sabe fazer, com o que a gente gosta de fazer, com como a gente sabe ganhar dinheiro e o que o mundo precisa. Né? Então, essa conexão das 4 coisas. Ele começou a falar do Ikigai, eu falei, pera um pouquinho. Abri uma bolsa toda bagunçada, um clássico, né? Tirei um caderninho, abri o caderninho na mesa e falei, esse aqui é o meu Ikigai. Eu tinha o Ikigai meu desenhado. Qual a chance de você ter o Ikigai na bolsa? Aí mostrei o Ikigai e conectamos, assim, nessa coisa de criar algo para as pessoas com propósito e tal. E aí conecta na história do social commerce, que é a Favo.